Olá! No Mahalila Conta Tudo de hoje, eu vou trazer também uma história que eu acredito que muitas pessoas possam se identificar com elas. Que é aquela situação de não se sentir pronto para se lançar na vida. Então, muitas pessoas, e vocês podem observar, eu vejo muito isso com terapeutas que fazem curso de Mahalila comigo, que eles chegam no curso já com grandes outras habilidades desenvolvidas, mas nenhuma delas colocada em prática. Então, são pessoas que já têm, às vezes, 10 cursos de alguma coisa. Tem cursos nesta área terapêutica, por exemplo, tem curso de várias técnicas terapêuticas, mas não se lançam, não começam. E sempre com uma sensação de que falta algo a ser adquirido. E este algo que a pessoa acredita que precisa adquirir é sempre outro curso, outra coisa. E essas inúmeras coisas, algumas dessas pessoas realmente estudam e aprofundam, mas muitos não. Eles vão para esses trabalhos, eles mal terminam esse trabalho, já começam outro. Não termina um, começa outro. Termina um curso e já começa outro. Então, é sempre o próximo curso que está ali. Então, o que nós precisamos entender nessa dinâmica e que é muito claro, então vou trazer uma situação, estou explicando a situação e vou trazer um caso para vocês verem. Então, essa pessoa, ela tem inúmeros cursos e tem uma competência grande, se percebe que ela tem, inclusive ela aprofunda nessa pessoa específica de que eu estou trazendo. Mas a sensação de que falta algo é mal entendida, porque de fato falta algo. O que falta? Coragem de se lançar. Falta esta decisão de começar. Falta pagar o preço da insegurança e de começar de algum lugar e começar de fato. Então, o que acontece com essa pessoa é que ela em vez de focar nisso, de fato, de iniciar um trabalho terapêutico, no caso dela, que é uma terapeuta, ela está sempre adiando esse início e sempre fazendo outro trabalho, outro curso. Então, com tantos cursos a serem feitos, com tantas habilidades a serem desenvolvidas, essa pessoa, ela não começa nunca. Então, no jogo dessa pessoa específica, ela cai numa casa que faz com que ela reflita sobre esse primeiro, no caso dela especialmente, neste excesso de perfeccionismo. Então, é um perfeccionismo, é um controle das situações e o problema do perfeccionismo é que a pessoa, ela realmente acredita que é muito bom ser perfeccionista. É muito bom ser perfeccionista, porque afinal de contas, a explicação que a pessoa dá é de que eu quero qualidade no meu trabalho. Então é claro que todo mundo vai falar assim, não, certo, se você quer qualidade, você tá certa, que bom que você está buscando qualidade. Mas aí nós precisamos de compreender o seguinte, que por trás disso que é uma aparente virtude, existe ali uma necessidade muito grande de controle ou de uma expectativa do que o outro vai pensar de mim. Então, quando ela joga uma Mahalila, ela começa a cair serpentes que mostram que tem outro aspecto que ela precisa olhar. O quanto que ela se incomoda com este olhar, o quanto que o olhar do outro, o que o outro pensa, e ali ela começa a explorar uma visão, ela começa a explorar a sua história de vida, e o que ela aprendeu lá na infância, o quanto que ela se sentia criticada. Então, lá na infância, ela se sentia criticada, ela sentia que tinha, que ela tinha, houve situações até mesmo de um certo bullying na infância, onde ela era criticada por alguma questão relacionada a isso, a forma
ao jeito, a, a roupa que vestia, coisas desse jeito. Então, ela começa a desenvolver ali um trauma, uma dificuldade de fluxo, inclusive de lidar com críticas. Então, ela coloca que agora eu vou fazer perfeito, ninguém vai me criticar, então eu vou mostrar como que é que eu tenho que fazer. Então, ela se prende muito grande, muito fortemente a essa exigência de uma embalagem perfeita daquilo que ela faz. Então, quando você está muito na forma e não no conteúdo, a forma ela é importante, mas a pessoa não confia totalmente no conteúdo porque foi a sua história de vida. Ou seja, eu fui criticado pela roupa que eu usava, não estou sendo criticado pelo meu jeito de ser, estou sendo criticado pela minha roupa, então estou sendo criticada pela forma e não pelo conteúdo. Mas isso é muito sério quando se trata de uma criança levando essa crítica para casa e ali virando uma baixa estima, uma dificuldade muito grande de se colocar em uma autoexigência muito grande. Então, essa pessoa desse jogo, ela, no início do jogo, ela se justificava todas as suas exigências em relação à apresentação, que impedia ela de apresentar, na verdade. Então, para fazer qualquer coisa, eu gastava tanto tempo naquilo, tanto tempo na elaboração, que inviabilizava qualquer projeto. Então, nós precisamos trocar o perfeccionismo por dar o melhor de si. Então, no caso desse jogo dela, ficou muito claro para ela, pelas casas que ela passou, o quanto ela estava apegada a essa imagem, o quanto ela estava apegada ao que o outro poderia pensar dela, o quanto ela se comparava com situações que ela idealizava. Então, e o quanto ela estava dispersando a energia. Então, essas casas foram fundamentais para ela compreender que naquela lógica dada como certa que ela tinha, como inclusive como um grande valor, eu sou uma pessoa que quero as coisas perfeitas. Eu sou exigente em relação à qualidade. Eu quero dar ao outro uma coisa de muita qualidade. Então, tudo isso que ela está dizendo são valores de fato, mas deixam de ser valores quando você não consegue caminhar, porque isto é interminável. Porque o que a gente pode entender é que tudo que você faz, amanhã você fará melhor. Então, se eu olho uma coisa que eu fiz hoje, acabei de fazer, eu só percebo que eu faria melhor porque eu fiz esse de hoje. Então, se eu nunca faço esperando a situação perfeita, não existe situação perfeita fechada. Sempre existe uma possibilidade de aperfeiçoamento. Essa é a regra da existência. Sempre vai existir uma possibilidade de aperfeiçoamento. Então, o que eu faço de muito bom hoje, amanhã eu farei melhor. Mas eu só farei melhor amanhã porque eu fiz hoje. E aí, este é que é o pensamento que nós precisamos ter em relação a essa questão do perfeccionismo. Então, é o feito que deve ser, aquilo que é melhor feito do que perfeito. Agora, quando eu quero um perfeito, isso é uma idealização. O perfeito é uma idealização. Então, pode nada, sempre, qualquer coisa que se você achou maravilhoso, seja uma apresentação de um musical, uma apresentação de uma dança, você olha e fala assim, está perfeito, para você que vê. A pessoa que está lá vai falar assim, da próxima vez eu vou melhorar isso. Porque você está ali na experiência e a experiência te mostra um outro lugar. Sempre é assim. O ponto é quando a pessoa ela já quer a melhora antes de ter nem sequer mostrado ou feito aquilo. Então tem uma hora que a pessoa precisa ter coragem, e aí entra coragem. Coragem de se mostrar, e ali vem a nossa cura daquilo que veio antes. Porque todas essas serpentes, elas nascem, elas são, se você observar essa serpente em profundidade, elas são dores. Elas são situações que você viveu em algum momento e que gerou este ponto ali de bloqueio, Uma serpente é um bloqueio, você não consegue ir além. Então, toda serpente no Mahalila é um bloqueio.
Porque eu não vou além, quando eu caio ali eu volto, quando eu caio ali eu volto, não consigo ultrapassar aquela etapa. Então ele é um padrão de repetição, a serpente é um padrão de parada da sua energia. Não, por aqui você não passa, volta lá embaixo. Então, toda zona de bloqueio dentro de nós, do nosso psiquismo, ela é uma zona de dor. Então, de alguma experiência antiga que você não está se abrindo de novo para uma nova possibilidade. Então, aquelas pessoas que são mais tranquilas em relação à crítica, ao que o outro está pensando de mim, elas fluem melhor. Então, se eu tive essa dor uma hora, então o que vai acontecer comigo? Eu não consigo ultrapassar esse limite, eu não consigo ir adiante. Então, é o que aconteceu com essa pessoa neste jogo. Então, ao perceber isso, ela conseguiu refletir sobre um aspecto da vida dela que ela tinha certeza absoluta que estava certa e ela não entendia o porquê não conseguia fluir. Então, na verdade, o jogo mostrou que aquela reflexão que ela estava fazendo sobre si não estava correta. Não é? E isso não é um valor. Isso não é um valor desse jeito. Isso é um bloqueio. Não é um valor, é um bloqueio. E a partir daí, ela começou a olhar para o ponto correto. O ponto correto era o medo que ela tinha de se expor. Este é o ponto correto que ela precisava curar e trabalhar dentro dela. Então, o Mahalila, nesse sentido, ele é muito incrível. Eu sempre falo e não canso de falar que ele adianta muitos processos terapêuticos, porque ele mostra aquilo realmente que você precisa olhar e às vezes você está olhando para uma direção errada. Viu? Mahalila, ele conta tudo.